Existe um detalhe na história de Luiz Barsi Filho que quase ninguém percebe, e quando você entende isso, tudo muda. Não é sobre começar com muito dinheiro. Não é sobre ter contatos. E definitivamente não é sobre sorte. É algo muito mais simples, e ao mesmo tempo, muito mais difícil de aceitar. Durante anos, enquanto milhares de brasileiros tentavam enriquecer rápido, fazendo operações arriscadas, seguindo dicas milagrosas e correndo atrás do ganho fácil, ele fazia exatamente o contrário. E o mais estranho é que parecia que não estava acontecendo nada. Nenhum luxo. Nenhuma ostentação. Nenhum sinal de riqueza imediata. Mas por trás desse silêncio, algo gigantesco estava sendo construído. Uma máquina invisível. Um sistema que, com o tempo, começaria a gerar dinheiro todos os meses. Sem depender de salário. Sem precisar vender nada. E quando isso finalmente ficou visível, já era tarde demais para quem ignorou. Agora me diz uma coisa. De qual cidade você está assistindo? Quero saber até onde essa mensagem está chegando. E já aproveita, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve e deixa o like, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente sua forma de ver dinheiro. A história começa muito antes de qualquer milhão. Muito antes da bolsa. Muito antes de qualquer estratégia. Começa no aperto. No cheiro de café fraco de manhã cedo. No som do centro de São Paulo acordando. Luiz Barsi nasceu em uma família humilde, filho de imigrantes italianos. Nada fácil. Nada confortável. Tudo conquistado com esforço. E então, cedo demais, a vida cobra. Ele perde o pai. E ali, naquele momento, não existe plano B. Não existe escolha. Ou você se levanta, ou você fica para trás. Ele começou a trabalhar jovem. Muito jovem. No meio da correria da cidade. Ônibus passando, gente gritando, o calor do asfalto subindo, e ele ali, tentando sobreviver. Mas dentro dele já existia algo diferente. Uma inquietação. Um desconforto com a ideia de viver sempre no limite. E foi nesse cenário que algo mudou. Um encontro aparentemente simples. Uma conversa. Um conselho. A Bolsa de Valores. Naquele tempo, aquilo parecia distante. Um lugar de gente rica, engravatada. Não parecia algo para alguém como ele. Mas havia uma ideia ali que grudou na mente dele. A ideia de fazer o dinheiro trabalhar. Mas calma, porque é aqui que muita gente erra. Ao descobrir a bolsa, a maioria quer ganhar rápido. Quer multiplicar. Quer acertar o momento perfeito. Quer emoção. Mas Barsi não. Ele queria segurança. Ele queria renda. Ele queria nunca mais depender de alguém. E foi aí que nasceu uma mentalidade completamente diferente. Ele começou pequeno, comprando ações com o pouco que sobrava. Às vezes valores quase insignificantes. Mas ele tinha uma regra. Uma regra simples, que poucos conseguem seguir. Comprar boas empresas e nunca vender. Parece fácil, né? Mas pensa comigo, quando o mercado cai, o que a maioria faz? Entra em pânico. Vende. Desiste. Agora imagina segurar, mesmo vendo tudo cair. É aí que está a diferença. E mais do que isso, ele não comprava qualquer empresa. Ele buscava empresas que davam lucro. Empresas consistentes. Empresas que pagavam dividendos. Dinheiro caindo na conta. Mesmo que pouco. Mesmo que demorado. Mesmo que ninguém estivesse olhando. E aqui entra algo que ninguém te conta. No começo, parece que não funciona. Os valores são baixos. Quase irrelevantes. E é exatamente nesse ponto que quase todo mundo desiste. Mas enquanto a maioria desistia, ele continuava. E algo começou a acontecer. Lentamente. Silenciosamente. Os dividendos começaram a crescer. Primeiro centavos. Depois reais. Depois dezenas. Depois centenas. E sem perceber, ele estava construindo uma máquina. Uma máquina que não dependia do humor do mercado. Que não dependia de previsão. Que não dependia de sorte. Só de tempo. E é aqui que a história começa a ficar interessante. Porque enquanto o mundo lá fora entrava em crise, ele não parava. Enquanto pessoas vendiam desesperadas, ele comprava mais. Enquanto o medo dominava, ele mantinha calma. Parecia loucura. Mas não era. Era disciplina. Era visão. Era estratégia. Teve momentos difíceis. Quedas fortes. Incertezas. Situações em que qualquer pessoa comum teria desistido. Mas ele não desistiu.
Porque ele não estava focado no preço. Ele estava focado na renda. E isso muda completamente o jogo. Enquanto outros olhavam gráficos, ele olhava fluxo de dinheiro. Enquanto outros buscavam lucro rápido, ele buscava renda constante. E então, o tempo começou a fazer seu trabalho. Os dividendos começaram a se acumular. Um mês puxando o outro. Um pagamento levando ao próximo. E de repente, ele não estava mais dependendo só do trabalho. O dinheiro estava vindo. Mesmo quando ele não fazia nada. Mesmo quando o mercado caía. Mesmo quando tudo parecia incerto. E aqui está o ponto que pode mudar sua vida. Esse processo é invisível no começo, mas inevitável no longo prazo. E quando ele atingiu um certo nível, não teve mais volta. Os valores começaram a ficar grandes. Milhares por mês. Depois dezenas de milhares. Depois centenas. Até chegar em milhões. Tudo vindo de dividendos. Agora para e pensa. Quantas pessoas você conhece que vivem de renda? Poucas. E sabe por quê? Porque quase ninguém aguenta o começo. Quase ninguém tem paciência. Quase ninguém aceita crescer devagar. Mas é exatamente aí que está o segredo. Não tem mágica. Não tem fórmula milagrosa. Existe método. Existe consistência. Existe tempo. Luiz Barsi não ficou bilionário acertando tudo. Ele ficou bilionário fazendo o básico, melhor do que todo mundo, por tempo suficiente. E agora vem a pergunta mais importante. Você está disposto a começar pequeno e continuar mesmo quando parecer lento? Porque no final, não é sobre dinheiro. É sobre liberdade. É sobre viver sem depender de salário. É sobre ter controle da própria vida. E talvez, só talvez, a próxima história de sucesso pode ser a sua.